Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso você já sabe, né? Se inscreva nesse canal, deixe seu like, seu comentário, faça parte desta comunidade maravilhosa também lá no meu Twitter, no meu Instagram, onde o diálogo acontece. E hoje a gente faz aquele negócio gostosinho, une o útil com o agradável. Fazia tempo que eu não fazia isso porque você gosta de cantar, eu gosto de explicar as coisas, então por que não entender melhor aquilo que a gente canta e quem sabe eu posso te ajudar hoje com escatologia, final da história. Entenda o que você canta, com Priscila Alcântara, isso mesmo, hoje é dia de Entenda o que você canta. O primeiro capítulo só faz sentido se você chegar até o final da história, mas não sei antes você dar uma passada aqui na descrição desse vídeo, onde você encontra um link para o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico. Você gosta dos estudos bíblicos que você encontra aqui nesse canal? Pois então, eu preparei um curso super simples, bacana para você que está começando aí na teologia, não tem muita experiência, para que você também possa desenvolver seus estudos bíblicos na sua igreja, no seu pequeno grupo. Então, dá uma conferida no link que eu tenho certeza que você vai gostar, mas sem delongas, vamos direto para Priscila Alcântara, final da história, música nova da menina que canta pra caramba. E por que não entender um pouco melhor sobre o que tem ali naquela letra, deixando claro que isso não é uma análise de letra musical. Análises de letras musicais muito boas você encontra lá no canal do Teologueiros, meus amigos teologueiros. Mas o que a gente vai fazer aqui hoje é olhar um pouco para algumas coisas que essa música fala, que essa letra traz, que a Priscila Alcântara nos presenteou. E assim, a partir dessas coisas, será que a gente pode explorar melhor um conceito teológico, explicar melhor como a Bíblia funciona, dar uma dica de interpretação bíblica? E eu quero te dizer que essa música tem bastante insight para que a gente possa explorar o mundo bíblico de maneira bastante complexa, completa e convidativa também, intrigante. Tem muito material bacana, porque assim, o primeiro capítulo faz muito mais sentido se você chega até o final da história. Agora, o final da história também faz muito mais sentido se você conhece muito bem o primeiro capítulo e tudo que se desenrola. E eu acho muito legal que essa música ela fala assim, que o primeiro capítulo só faz sentido se você chegar até o final da história, o que pressupõe uma caminhada ao longo da história. E quando a gente fala de Bíblia, a interpretação é assim também. O final da história faz sentido se você conhece o primeiro capítulo da Bíblia e se você vai conhecendo todo o percurso narrativo da história bíblica até chegar ao final da história. E quando a gente chega até o final da história, aquele primeiro capítulo também ganha um monte de sentido, mas tem esse caminho, esse percurso para chegar até lá, e eu vou te convidar a fazer um pouquinho desse caminho rapidinho aqui comigo. Então vamos começar. Onde mais? Gênesis 1, o primeiro capítulo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre o abismo. Grava bem essas três coisas, porque essas três coisas que eu vou falar agora, elas vão se desenvolvendo ao longo da narrativa bíblica. O primeiro capítulo vai se desvendando ao longo da história até o final dela. E essas três coisinhas que eu vou dizer agora, que estão no primeiro capítulo, vão sendo trabalhadas ao longo da história. No princípio criou Deus os céus e a terra, e ela era sem forma, sem forma, vazia, e havia trevas. Sem forma, vazia, trevas. Fica com isso na cabeça, porque isso vai aparecer no vídeo hoje e ao longo da narrativa bíblica também. Sem forma, vazia, trevas nos dá uma ideia de caos, de bagunça, de coisas fora de ordem. E conforme Deus vai criando e os dias da criação vão passando, essa terra sem forma, vazia, que estava em trevas, ela vai ganhando uma espécie de harmonia, de ordenação.
de ordem, e que ela é meticulosamente narrada, essa harmonia meticulosamente narrada por meio dos dias da criação. Na primeira metade dos dias você vê Deus dando forma a essa terra. E na segunda metade, os dias 4, 5 e 6, essa terra que ganhou forma vai sendo preenchida e assim vai ganhando em harmonia. E se ela estava ali, se havia trevas sobre o abismo, a primeira coisa que Deus vai fazer é dizer: haja luz. E no primeiro dia, Deus vai dando forma a essa criação, a esse cosmos, no primeiro dia com a luz, no segundo dia com os céus e com os mares, ele dá forma aos céus e os mares, e no terceiro dia a terra seca. Ele dá forma à terra seca. Se no primeiro dia ele dá forma a essa criação, criando a luz, no quarto dia ele enche essa forma de significado e sentido, ele preenche a criação com os luminares, os astros celestes que conferem luz a essa criação, né? Então no primeiro dia você tem a forma da luz, no quarto dia o conteúdo dessa luz, o preenchimento da criação, que era sem forma e vazia, passa a ter forma e conteúdo. No segundo dia que você tem lá os céus e os mares e Deus dando forma àquilo, ele preenche esse céu e esses mares no quinto dia com os peixes e as aves, né? Os mares com os peixes e obviamente os céus com as aves. E no terceiro dia, aquela terra que era sem forma e vazia, ela ganha forma com a terra seca, e no sexto dia ela é preenchida com os animais terrestres e o ápice, o clímax da criação, o ser humano. Deus vai dando forma e conteúdo para uma terra que era sem forma e vazia. Mas esse mundo harmonioso, ele é contaminado pela crueldade humana, e a narrativa se desenvolve dessa maneira. Quando a gente lê ali o livro de Gênesis, a gente vê a narrativa se desenrolando. Conforme ela se desenrola, a gente percebe que esse mundo em harmonia ele é contaminado pela crueldade humana. O ser humano ele resolve se afastar de Deus, e ao se afastar de Deus ele se afasta da harmonia que Deus coloca nesse mundo, da harmonia que Deus trouxe para o caos. E o próprio ser humano, por meio da sua crueldade, coloca esse mundo em desarmonia. É assim que essa narrativa vai se desenrolando, até que se chega a determinados momentos que não resta alternativa a não ser lamentar. E quando a gente fala de lamentação, você que talvez esteja mais habituado com um caminho até o final da história, venha à sua mente a figura do profeta Jeremias, chamado por tantos do profeta chorão. E não é para menos, ele deveria mesmo lamentar e chorar, porque diante da crueldade humana, e mais especificamente diante da crueldade de Judá, que era o povo escolhido para lidar com essa crueldade humana, Jeremias, a ele não resta alternativa a não se lamentar. Diante do fato de que o mundo é cheio de fome, de doenças, de guerra, de injustiças, e que o próprio povo que deveria lidar com todos esses problemas também resolve se apartar do Deus que traz paz e harmonia para essa situação de caos. Ao se deparar com essa situação ali em Judá, o próprio profeta Jeremias, no ápice da sua lamentação, ele chega à seguinte conclusão, em Jeremias 4:23, diz o seguinte, que ele olha para a terra e o que ele percebe é que ela está sem forma e vazia, e que ele olha para os céus e já não encontra mais luz. Tamanha é a crueldade humana e a desarmonia que o comportamento humano insere nesse mundo criado, tamanho é o estilhaçar dessa harmonia do mundo criado, provocada pela maldade humana, que é como se o trabalho de Deus de colocar harmonia, paz, organização na bagunça do mundo, essa bagunça do ser humano chegou a um ápice que desfaz
o trabalho de Deus de harmonização desse mundo. Lembra que antes de Deus começar a harmonização, o que nós tínhamos uma terra sem forma, vazia e trevas. E o que o profeta Jeremias encontra, ou o que ele percebe diante da crueldade e da maldade de Judá, é uma terra sem forma e vazia. E ao olhar para os céus, ele já não encontra mais luz. Mas deixar essa história assim no meio do caos, no meio da desarmonia, sem te contar o restante do que acontece e como ela é resolvida, seria um pecado. E se a gente avança na história, nós percebemos que Deus, diante desse caos provocado pela nossa crueldade, pela nossa maldade, pelo nosso pecado, ele entra na história. Como Paulo escreve aos Colossenses, né, lá em Colossenses 1, a partir do versículo 15, o próprio Deus entra na história por meio do Filho, que é a imagem de Deus resplandecente, o brilho no meio das trevas. E esse brilho no meio das trevas, ele reconcilia toda a criação consigo mesmo. Por meio do sacrifício na cruz, diz Colossenses 1,15, Deus reconcilia, ele traz harmonia novamente para essa criação e reconcilia essa criação consigo mesmo, trazendo a paz, recolocando ordem no caos. Isso só poderia ser feito por aquele que é supremo diante de todas as coisas, aquele que em primeiro lugar participou da criação, agiu na criação, colocando ordem em todas as coisas, aquele que veio primeiro, o próprio Jesus, caminhando sobre a terra e sofrendo morte de cruz, reharmoniza o mundo, principalmente ao ressurgir. Por meio da ressurreição, as coisas passadas começam a se fazer novas. As coisas passadas contaminadas pelo pecado e pela crueldade, toda a desarmonia, todo o estilhaçar da criação começa a ser recolocado no lugar, e isso começa com o próprio corpo de Jesus, que é recolocado no lugar e reestabelecido de maneira muito mais gloriosa. Ele tem um novo corpo na sua ressurreição. Tudo começa a ser recolocado no lugar, reharmonizado. Esse é o evangelho que o Deus que recoloca a harmonia no mundo chama a mim e a você para sermos reconstituídos e ressurretos junto com Jesus por meio do seu sacrifício no nosso lugar. E então, nessa reconstituição com Cristo Jesus, nós somos salvos. Essa é a boa notícia, que no meio do meu caos, da minha bagunça, do seu caos, da sua bagunça, Deus entra na nossa história como entrou na história da criação, recolocando paz e harmonia e nos reconstruindo. Quando a gente olha para dentro do nosso próprio eu, tudo que a gente encontra é essa bagunça e esse caos. Mas quando a gente olha para a história de Jesus Cristo e permite que ele entre na nossa história, é assim que Jesus nos alcança por meio da sua graça irresistível e faz de nós nova criatura, reorganizada, reharmonizada. É assim que o evangelho traz boa notícia para mim e para você, porque toda essa bagunça, todo esse caos que eu e você vivemos e que nós vemos no mundo inteiro, Deus não ficou ausente disso, mas Deus resolveu entrar na história e habitar nela, esse Deus que tem por vocação habitar. E ele faz isso habitando, que é a sua vocação nessa terra, morre por morte de cruz, mas não abandona essa terra à sua própria sorte. Mas quando nós lemos o desfecho dessa história em Apocalipse, a partir do capítulo 21 e até o capítulo 22, o que nós vemos? Nós vemos esse Deus que restaura a criação, descendo, vindo habitar entre nós, no povo que ele chama de seu, e com ele a nova Jerusalém, a cidade santa, descendo consigo, mostrando ao profeta João e ao apóstolo João que a reconstrução desse mundo acontecerá e finalmente haverá um momento em que toda a harmonia estará no seu lugar. E quando nós vemos lá em Apocalipse 21 e 22 a linguagem que o apóstolo João usa, é estarrecedora.
porque quando o apóstolo João dá conta da Nova Jerusalém Santa descendo, ali no capítulo 21, a partir do versículo 10, nós vemos que por Jesus habitar ali, existe um brilho resplandecente, incomparável. Ele está trazendo paz e harmonia para as trevas. E quando nós lemos o início do capítulo 21, nós vemos que ele chama a gente de seu e nós o chamamos de nosso, nós somos o povo dele. E ele é o nosso Senhor. E quem habita na Nova Jerusalém, o preenchimento da Nova Jerusalém está ali em 21:10. E depois, no capítulo 22, ele descreve como são esses habitantes da Nova Jerusalém, mostrando que a terra, que poderia estar vazia de sentido, de significado, por causa da crueldade humana, no completo caos ela tem um preenchimento de gente muito ética, de gente que foi transformada, que foi refeita. Ele nos refez. E ele nos refez, e ao nos refazer, ele enche a Nova Jerusalém Santa de sentido, de conteúdo, ele preenche um vazio que tem toda uma forma especial, meticulosamente detalhada. No início do capítulo 22, como é essa Nova Jerusalém? O final da Bíblia, o final da história, faz muito mais sentido quando nós sabemos que Deus está reorganizando a minha e a sua história, conferindo ao mundo e a nós forma, conteúdo e luz para que possamos enxergar. Aquilo que era sem forma, vazio e que estava nas trevas, agora é cheio de luz, com uma forma detalhadamente preciosa e bela, e cheio de um conteúdo ético maravilhoso, de um conteúdo moral, é claro, mas perfeito na sua moralidade, porque traz paz, shalom, completa harmonia à humanidade e à criação. É isso que é importante que a gente perceba, que o final da história tem muito mais sentido quando a gente sabe o desenrolar dela. E o primeiro capítulo faz muito mais sentido se a gente chegar até o final da história, tá certo? Era esse o meu recado para você hoje. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que o evangelho precisa ser compartilhado, porque existe boa notícia, somos refeitos em Cristo Jesus, tá certo? Compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário e dá uma conferida aqui na descrição desse vídeo, onde tem o link para o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima!